Tá. Bom dia, então, a todos. Vamos estar começando hoje o módulo 6, né? Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Então, a gente vai estar falando hoje, né? Vamos bater esse bate-papo aqui, ter esse bate-papo sobre coleções, né? Da agrobiodiversidade, sobre o registro, né? E também um pouco a respeito do melhoramento participativo. Então, em relação às coleções, né, coleções de variedades crioulas ou coleções da agrobiodiversidade, né, elas existem aí, né, em praticamente aí dois níveis, né, familiares, comunitários, e mais recentemente, né, vem se trabalhando também a nível territorial e a nível escolar mesmo, de escolas, né, que a gente chama de coleções da agrobiodiversidade pedagógicas, né. Por que é importante, né, ter uma coleção de sementes de variedades crioulas, né? Isso é muito importante, né, principalmente para a segurança alimentar e nutricional dos povos, né? E para essa soberania das suas próprias sementes, né? Além da soberania a nível nacional, né, da conservação dos recursos genéticos, né, da agrobiodiversidade, mas também para a soberania dos povos, né, eles serem independentes em relação às suas sementes, né, não necessitar todos os anos estar comprando ou ganhando, né. Além do mais, né, como a gente já viu aí nos módulos anteriores, né, as grandes vantagens das variedades crioulas, né, porque são adaptadas àquelas condições locais, né, por serem cultivadas há muitos e muitos anos, né, há décadas. Às vezes há centenas de anos, né? Tem agricultores que trazem, né, recebem dos seus tataravós, bisavós, vão passando de geração para geração essas variedades crioulas, né? E elas cultivadas naquele ambiente por muitos anos adquirem características próprias, né? E uma maior resiliência e uma menor vulnerabilidade, né? Então, é muito importante, né, a gente estar promovendo realmente a conservação e o uso, né, das variedades crioulas junto aos povos e comunidades tradicionais, né. Além disso, pode ser uma fonte de renda, né, então existe realmente, né, tanto formalmente, né, formalmente a gente pode citar como exemplo a Bionatur, né, lá no sul do Brasil, que é ligado ao Movimento Sem Terra e que vem trabalhando aí já há muitos anos com as variedades crioulas, né, para a produção agroecológica. Eles, inclusive, fizeram um registro de uma variedade de tomate no Ministério da Agricultura, uma variedade crioula. Eu também entrei em um grupo que tem no Facebook, só para vocês terem noção, vocês podem buscar lá no Facebook. O nome do grupo é Variedades Crioulas. Então, é impressionante, né? Impressionante a diversidade de tanto de variedades crioulas que eles postam ali, né? Como também a comercialização. Então, eles mandam para diferentes lugares aí vendem, né? As variedades crioulas. Então, já existe isso, né? E não é da agora. Essa comercialização informal, né? Das variedades crioulas e é realmente uma importante fonte de renda para os agricultores, né? Bom, além disso, como eu já falei um pouco, né, a questão da manutenção, da conservação e da preservação e também, né, da ampliação da diversidade genética, né, da variabilidade, né, dos cultivos, dos agroecossistemas, né, e das variedades crioulas em si, né. Então, a gente falou um pouco a respeito desse benefício da conservação feita pelos agricultores, né, localmente, por manter, né, os processos evolutivos, né, como o cruzamento entre plantas, né, as mutações, que são eventos evolutivos raros, mas acontecem, a própria seleção natural, né, em função das condições locais, ambientais, de solo, né, e a seleção feita pelos próprios agricultores, né? Além de migração, né? Então, o que é migração? Essa troca, esse intercâmbio que existe entre os agricultores em relação às suas variedades crioulas, né?
tá? E aí existe também animais, né? Lá na região semiárida do Brasil existe o lobo-guará, ele faz a dispersão, a migração de sementes, por exemplo, de melancia, né? Então eles furam os frutos de melancia, comem, e aí eles se deslocam para outros lugares e ao defecar, né, ficam ali sementes, né, naquele solo que depois, quando chove, germinam e geram aí novos frutos aí, que nós chamamos de populações espontâneas, né? E o fato desculpa, gente, da resiliência, né, que é justamente o que a gente já falou também, né, por conta desse cultivo ao longo de muitos e muitos e muitos anos, né, e também passando por esses processos evolutivos, essas variedades crioulas elas são mais resilientes, ou seja, elas toleram, né, elas sobrevivem em função de algum evento, né, climático, ambiental, né, que possa acontecer. E com essa questão das mudanças climáticas, né, que a gente vem acompanhando aí, que realmente é real, né, apesar de algumas pessoas não quererem enxergar, essas variedades crioulas, então, se tornam cada vez mais importantes, tá? Bom, esses são alguns exemplos, né, da importância, né, da gente estar realmente promovendo, fortalecendo, né, a conservação das variedades crioulas, né, junto aos agricultores. E aí vem uma pergunta, né? Queremos ter uma coleção de sementes, o que precisamos ter e o que precisamos fazer, né? Então, é preciso realmente, né, identificar os agricultores guardiões, né? E as variedades crioulas que eles conservam, quando isso não é ainda realmente sistematizado e organizado, né? Então, a gente tem visto em algumas comunidades que às vezes o agricultor não sabe o que o outro está conservando, né? E aí é importante, através daqueles diagnósticos participativos que a gente mostrou no módulo anterior, né, estar fazendo essa identificação, né? E quando a intenção é fazer uma coleção de sementes a nível comunitário, né? Fazer então esse resgate das variedades crioulas entre os diferentes agricultores da comunidade ou daquela região, daquele território, né? E guardar, né, armazenar em condições e recipientes e locais apropriados, né, para que isso aumente o tempo de conservação local. Além disso, no caso do milho, hoje se torna realmente muito importante, né, realizar esses testes para verificar se há ou não a contaminação do milho crioulo com o milho transgênico, né, como a gente também viu no módulo passado. Uma outra coisa importante, né, é fazer esse registro das variedades conservadas na casa de sementes, que a gente vai explicar mais para frente aqui nesse módulo do que se trata, né? E esse catálogo também das variedades conservadas, né? A gente vai ver também para frente. A gestão da casa de sementes é uma coisa muito importante, né? Então, os agricultores, eles estarem definindo como é que vai ser a gestão, a manutenção, né, da casa de sementes, para que realmente ela se torne menos vulnerável, né, e mais fortalecida, né? Então, essa gestão comunitária que é muito importante. E outra coisa, né, é em relação mesmo à multiplicação dessas variedades crioulas, né, conservadas nas casas de sementes, que a gente também viu isso no módulo passado. E algo adicional aqui, como agregação mesmo de valor, né, é esses ensaios participativos com as variedades crioulas, e se for do interesse dos agricultores, com outros materiais, né, para compará-los e selecioná-los. Bom, em relação ao local, condições, né, de recipientes, também rotulagem, a gente traz aqui como exemplo as sementes da paixão, que é um trabalho lindíssimo, bem organizado, né, e que tem muitas influências, inclusive em políticas públicas, né, lá na Paraíba. E eles desenvolveram, então, um rótulozinho que a gente vê, ó, aqui em cada recipiente, né, aqui é uma garrafa PET, eles colocam um rótulo, né, que tem a logomarca e tem outras informações adicionais, como o nome local, o nome da espécie, data, né? Então, é importante ter a data que essa semente foi colocada nesse recipiente para se ter um controle mesmo do tempo, né? Lá na Paraíba, eles me informaram que, em relação ao milho, né, eles já fizeram testes e verificaram que, nas condições locais, né, e na garrafa PET, esse milho, essa semente fica conservada por 5 anos, o que é um tempo bem, bem considerável, né? Tá?
Mas é realmente precisa, né? E aí quando a gente diz que é realmente necessário ter pesquisas, né? Junto às casas de sementes, em relação a esse tempo de conservação, né? Que não é uma coisa, não é uma pesquisa muito rebuscada, nem refinada, que inclusive dá para fazer até mesmo junto com eles, com os agricultores, né? Então, por quanto tempo, para diferentes espécies, em diferentes condições locais, né? Essas sementes ficam conservadas, elas ficam vivas, né? Nessas condições, tá? Isso é uma informação muito importante, porque isso vai direcionar o quê? A necessidade, né, de multiplicar essas sementes. Então, se elas ficam 5 anos conservadas, significa que a necessidade de multiplicar essas sementes, né, ela vai acontecer com 3, 4 anos, né, para se ter uma garantia maior. Uma outra coisa que eu acho que é importante, né, a gente ressaltar que as casas de sementes, né, a gente vê aqui, né, as casas de sementes, elas são mesmo com essa finalidade de estar conservando uma amostra, uma quantidade de sementes das variedades crioulas. Então, o fim dela, a finalidade dela principal realmente é conservação, né? E é por isso que aí a gestão da casa de semente ela é muito importante, né? Porque o que acontece? Todos os anos, os agricultores podem ficar interessados ou necessitarem de uma quantidade dessas sementes para poder plantar, para poder cultivar, né? Então, a casa de sementes tem que ter bem estabelecida essa gestão, né? Então, se é fornecida uma amostra de sementes, uma quantidade de sementes para os agricultores, então significa que tem que guardar uma quantidade maior, né, de sementes, e também tem que ter alguns acordos, né, que o agricultor que levou a semente, ele devolva uma quantidade para conservar no banco, né. Então, são algumas coisas nesse sentido que são importantes de estarem sendo definidas a nível comunitário. Tá? Então, é importante ser um lugar arejado, na sombra, limpo, fechado, né? Com as estantes, né? Devidamente mobiliadas. As sementes, é muito importante que elas estejam realmente limpas e secas, que não deve secar o sol, né? E com 80% de germinação, né? Então, é preciso fazer realmente esse teste de germinação. E aí entra também essa necessidade, né? Da gente estar desenvolvendo junto com os agricultores nas casas de sementes esses testes de germinação que possam ser feitos localmente, né? Que não precise de laboratório. A gente tem que visar sempre nesses trabalhos o empoderamento mesmo e a autonomia dos agricultores, que fiquem cada vez menos dependentes, né, de agentes externos e de condições externas para estar fazendo a conservação dos seus materiais, né? Então, os recipientes é importante que estejam bem limpos, secos, né, que sejam fechados hermeticamente. Se eles são muito grandes, isso pode levar a perder muitas sementes, né, ao mesmo tempo. Então, se acontece algum problema ali naquela semente, se aparece um fungo, funga lá a semente, a quantidade de sementes que se perde é muito grande, né? Então, tem que ter também essa noção. E é fundamental essa rotulagem, né? Ter nos recipientes esse rótulo, né? Com o nome da variedade crioula, o nome da espécie, se possível, o nome da espécie, o nome da variedade crioula, a data que a semente foi armazenada aqui, né? O nome da casa de semente, tá? Enfim, mas principalmente o nome da variedade crioula, né? E a data é muito importante. Porque senão você não vai saber o que é que você está sendo mantido ali naquele recipiente, né? Bom, um outro diagrama aqui, né, bem grande, que a gente mostra em relação a essa implantação da coleção comunitária de sementes, né? Então, o primeiro passo, como a gente já falou, é saber, né, o que é que os agricultores tinham, o que eles têm e o que eles querem ter, né? É muito importante aqui nesse processo, né? Identificar os guardiões, identificar as variedades crioulas com quem estão sendo conservadas, né? E também verificar se algo foi perdido e se eles querem ter de volta, né? E isso é muito importante para estar enriquecendo, né, as coleções locais, né, e promovendo aí realmente a conservação de uma diversidade, né, de variedades crioulas, enfim. Uma outra coisa que eu não posso esquecer de falar, né, é em relação as coleções a campo, que na conservação feita nas instituições, que a gente chama de conservação ex situ, né, fora do local de origem, a gente também tem as coleções a campo, daquelas espécies que não suportam baixas temperaturas e baixa umidade do ar, ou seja, elas não suportam as câmaras frias, as sementes morrem nessas condições. Então, essas coleções, elas são
mantidas a campo, em áreas do campo, né? E a mesma situação a gente encontra também com os agricultores, né? Se a gente imaginar aí em relação às mandiocas, né? Então, tem agricultores que têm coleções a campo de mandioca, né? Eu já vi muito isso. Então, a gente fala muito de sementes, 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 mas também não podemos esquecer dessas coleções a campo, né? Onde são conservadas as plantas mesmo, né? Um outro exemplo disso são essas coleções que estão sendo levadas de hortaliças tradicionais, né? Pelo colega lá da Embrapa Hortaliças, que já foram implantadas 5 coleções em 5 locais diferentes lá na Chapada, né? E que também é a campo. Então, significa uma coleção a campo. Tem uma coleção dessa lá na escola, né? Em outros locais também. Então, a gente pode estar se referindo mesmo a elas como coleção de plantas, né? De plantas tradicionais a campo, tá? Então, é importante a gente ter também essa visão aí, né? Em relação a esse diagnóstico, que normalmente a gente faz, né? A gente, depois de aí muitos anos, né? Aplicando essas ferramentas em muitas comunidades, a gente chegou então à conclusão que essas 3 ferramentas, elas são suficientes para estar fazendo esse diagnóstico da agrobiodiversidade. O que significa, né, que aplicar as ferramentas participativas não é uma coisa que a gente imagina que é demandar muito tempo, demandar muitos recursos, demandar muito esforço, né? A gente pode estar, a partir da nossa prática, da nossa experiência e dos resultados que nós temos em diferentes locais, né? Está definindo aí, não só para a questão da agrobiodiversidade, mas para outras áreas também, né? Um conjunto de ferramentas que podem responder ao que se deseja, né? Nesse caso aqui, a agrobiodiversidade. Então, o mapa histórico da agrobiodiversidade, que mostra muito bem o que tinha, o que perdeu, e também pode ser feito do futuro, né, como eu falei, para verificar o que eles querem ter, né, no futuro, em relação à agrobiodiversidade, a lista da agrobiodiversidade e a análise 4 células, né, ok? Só para colocar um pouco disso. E uma outra fase importante é analisar e socializar, principalmente com os próprios agricultores, com a própria comunidade, né, os resultados dessas ferramentas participativas, né? Nessa etapa aqui, a gente usa, após a socialização, de mostrar os resultados, confirmar aqueles resultados, a gente usa a tempestade de ideias, né? Junto com a FOFA, que é Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, em relação a, vamos dizer, a um cultivo, né? Que se for o cultivo principal, né? Uma coisa que seja principal para aquela comunidade. Então, por exemplo, né, em algumas comunidades é muito importante a mandioca, né? É como se fosse uma tradição aquela comunidade cultivar, fazer a farinha, né, da mandioca, tá? E vender essa farinha, enfim. Então, a gente pode fazer uma fofa em relação a esse cultivo da mandioca, né? Para estar identificando quais são as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? E aí, fazendo essa outra ferramenta, que é identificando estratégias para que está enfrentamento, inclusive, não muito assim, que significa você estar usando as oportunidades para estar diminuindo as fraquezas, né, e as ameaças, né? Basicamente é o sentido dessa ferramenta aqui. E com essa análise aqui, com a aplicação dessas ferramentas, a gente chega à condição de estar conjuntamente com eles, né, junto com eles, definindo um plano de ações. Então, quais são as ações necessárias a serem feitas naquela comunidade em relação ao fortalecimento, né, da conservação conservação e uso da agrobiodiversidade local, né, que a gente chama de plano de manejo comunitário da agrobiodiversidade. Bom, em relação à gestão, só alguns pontos aqui como sugestão, né, e para reflexão mesmo da gente, em relação a essa gestão, né? Então, tem que ser realmente um processo participativo, inclusivo, né? Que seja promovendo essa formação de um comitê gestor da gestão dessa coleção, né? A nível local mesmo, a nível da comunidade ou a nível da escola, quando é o caso de uma coleção pedagógica, né? Definir essas normas, procedimentos e responsabilidades. Então, quem são os responsáveis pelo que e como devem fazer, né? Quem são os responsáveis pela multiplicação das variedades crioulas? Quem são os responsáveis por limpar, guardar os recipientes, as sementes, né? Então, as diferentes atividades que existem dentro de uma casa de sementes, né? Quem são os responsáveis pelo local, né? Preparo, limpeza, tá? Para avaliar as condições das sementes a serem conservadas, né? Os testes de germinação, enfim.
os testes de transgenia, né? Quem são os responsáveis em manter e enriquecer com informações, né, e gerenciar os livros, arquivos do registro das variedades, né? Quais os critérios, né, para pegar emprestadas sementes das variedades crioulas? Quais os responsáveis pelos ensaios participativos, se for o caso, né? Então, enfim, uma série de ações, né, e atividades que são necessárias, né, dentro de uma casa de sementes, né, e que é muito importante estar definindo quem são os responsáveis, né? Quem são os agricultores responsáveis por realizar essas atividades, né? Para que elas não fiquem soltas e comprometam a própria manutenção da casa, né? Nessa questão da gestão das coleções, né, a gente pode estar junto com eles, contribuindo nisso, aplicando também algumas ferramentas participativas, né, como, por exemplo, uma chuva de ideias sobre o que cada um acha a respeito da casa de sementes, né, quais são as atividades, né? Então, o que é que eles acham que é necessário fazer para ter uma casa de sementes realmente fortalecida, funcionando, né? Também uma fofa, né, fortalezas e oportunidades para que eles em relação a essa casa de sementes, né? Essa construção conjunta das responsabilidades, né? Então, existem ferramentas que permitem e possibilitam essa construção coletiva aí, né? Dessa gestão comunitária, tá? Bom, aqui em relação aos testes de transgenia, vou falar aqui rapidamente sobre eles, né? Então, são testes similares a, sabe o quê? Teste de gravidez, né? O pessoal compra aí na farmácia para desconfiar que está grávida a mulher, né? Então, ela vai lá na farmácia, compra aquele teste e faz o xixizinho num copinho, né? E coloca a fitinha ali. Então, se aparece 2 fitinhas aqui no teste, ela está grávida, né? Porque aí aparece o hormônio da gravidez. Esse teste da transgenia, ele também é similar. É um teste rápido, né? Portanto, ele tem um certo nível de segurança, né? Às vezes ele dá falso negativo, né? Mas eu vou explicar um pouco também por que pode acontecer isso, tá? No caso do milho. E ele é muito fácil de ser feito, só que ele é muito caro, né? Por ele ser um teste desenvolvido pelas próprias empresas que constroem lá, que fazem os transgênicos, né? As variedades transgênicas, né? Então, eles são testes importados, são muito caros, e um grande detalhe, né, que já está sendo observado em alguns locais, é que não tem testes que identifiquem todos os tipos de transgênicos, né? Então, cada variedade transgênica ele tem um gene exógeno, né, de fora, de outra espécie diferente. E esses testes, eles são feitos em função disso. Então, para algumas variedades transgênicas, não existe teste que identifique ainda, né, esse segmento, esse DNA externo aí, exógeno de outra espécie, né, tá na planta ou não, tá certo? E aí, como é que é feito? Então, você pega aí uma semente, né? Por exemplo, aqui do milho, macera, que é amassa essa semente. Às vezes a gente bate no liquidificador de forma rápida para triturar com água, coloca no copo e coloca a fitinha do teste. Se nessa fitinha aparecer 2 faixas aqui, como nesse caso, ó, tem uma faixa menos clara, aliás, mais clara aqui, uma outra mais forte, né? Significa que aquela variedade crioula está contaminada por esse transgênico, né? Então, cada teste desse, cada fitinha, cada conjunto de fitinhas, né, ele identifica um tipo de transgênico, a depender do gene, né? Tá certo? E aqui também apareceu as 2 fitinhas. Se aparece só uma, né, que é o do milho, corresponde ao DNA do próprio milho, né? Então, significa que não está contaminado. Então, é bem simples, né? Bem simples mesmo. Mas é muito caro. Então, é uma outra coisa que a gente, né, em relação aos transgênicos, que a gente já conversou bastante, que precisa mesmo de outras medidas aí, né, para estar protegendo as variedades crioulas desses transgênicos, tá? Em relação aos testes no milho. Então, veja só, como a gente viu no módulo passado, uma variedade, né, o nome já diz, uma variedade de milho, significa que uma planta é diferente da outra geneticamente. Quando a gente pega as sementes e cultiva, né, lá no campo, nascem as plantas, cada planta dessa é uma planta diferente uma da outra, certo? E aí como é que pode acontecer essa contaminação? Se perto, né, do cultivo das variedades crioulas tem cultivos de transgênicos, o que é que pode acontecer? O vento trazer o pólen, né, dessas variedades transgênicas e fazer a fecundação nas variedades, nas plantas crioulas,
Só que isso ocorre ao acaso, certo? Ao acaso. Ninguém tem controle do vento. Ninguém pode controlar o vento, ninguém sabe onde é que esse vento vai colocar esse grão de pólen em qual planta, tá certo? E aí é que tá. Muitas vezes as pessoas estão dizendo que os testes de transgenias dão falsos negativos, quando na verdade, naquela variedade crioula, algumas plantas podem ter sido contaminadas e outras não, entendeu? E aí, se você não sabe, né? E se você colhe sementes justamente daquela variedade que foi contaminada, aquela planta que foi contaminada, o que acontece? Você leva para guardar na casa de semente e aí você vai ter realmente a variedade crioula contaminada, né? Mas só que você pode também fazer o que geralmente é o que é feito, né? Os agricultores misturam sementes de diferentes plantas, entendeu? E aí, naquele frasco de garrafa PET, lá naquele recipiente de garrafa PET, pode ter sementes contaminadas e sementes não contaminadas. E isso leva, então, a uma outra questão que as pessoas estão perguntando muito, os agricultores, né, estão preocupados, estão perguntando, é possível limpar uma variedade crioula transgênica? E eu respondo, é sim possível. É trabalhoso, é custoso, porque tem que usar esses testes que são caros, mas é possível sim, né? É só você plantar uma amostra dessas sementes, né? Se por acaso indicou uma contaminação, você plantar e tentar identificar aquelas plantas, né, que não estão contaminadas e separar sementes só delas. Então, é trabalhoso, é custoso, né? E que é uma coisa que tem que realmente, o melhor é evitar a contaminação. Bom, em relação à multiplicação das sementes, a gente já falou, né, dos cuidados, né, naquela aula passada, tá? Então, isso aqui já foi falado. Em relação aos tipos de coleções, né, então a gente já falou aqui também rapidamente da coleção a nível da família, que é o mais comum, né, é o tradicional mesmo, que é bem feito, bem sendo feito aí milenarmente, né, bem há milênios sendo feito pelos agricultores, né, desde quando eles mesmos, nós mesmos, os agricultores, os seres humanos, criaram a agricultura, né? Então, é o costume, né, e também por ser necessário, guardar suas próprias sementes para o cultivo seguinte, né, para o próximo cultivo. Então, é uma prática realmente que é feita aí milenar, né, uma prática milenar, tradicional. Além disso, a questão da conservação, né, a nível comunitário, das casas comunitárias de sementes, né? Então, é quando um grupo de agricultores, né, guardiões ou não, de uma comunidade, resolve, então, fazer essa casa comunitária, né, para estar aumentando a segurança dessas variedades crioulas em termos de conservação, tá? A nível territorial, já tem alguns exemplos disso, tem no norte de Minas Gerais, no Centro de Agricultura Alternativa, tem também, sabe, na Paraíba, né, banco a nível de território, tá? Que significa um banco, né, que fica localizado em um determinado local e que vai estar guardando sementes de diferentes bancos comunitários, por exemplo, ou familiares, né? Tá? Então, é um banco responsável por conservar, preservar, né, variedades crioulas de um determinado território. E uma amostra das sementes desses bancos comunitários são, então, que a gente chama depositados ou guardados nesses bancos territoriais, tá certo? E também existem os bancos pedagógicos, né, de conservação da agrobiodiversidade que podem ser implantados em escolas, né? A gente tem exemplos disso lá no semiárido, com o trabalho que a gente fez em escola família agrícola. Essas escolas família agrícola, elas são bem interessantes, porque tem uma pedagogia de alternância, os alunos são filhos dos agricultores daquele território, daquela região, né? Então, existe esse envolvimento dos alunos, dos jovens, né? Esse empoderamento, esse envolvimento, essa conscientização dos jovens sobre a importância da conservação das variedades crioulas, né? E essa possibilidade, né, como já tem casos, deles estarem levando essa experiência e fazendo nas suas próprias comunidades os bancos comunitários da agrobiodiversidade. Além de outras vantagens. Então, os alunos, os professores e os monitores da escola, eles são envolvidos nesse processo. Inclusive, onde na Escola Família Agrícola a gente fez, o grupo gestor que foi definido por eles envolve professores, alunos e monitores, né, da própria escola. Tá? Então, é uma outra forma muito interessante que a gente está promovendo aí a conservação e uso da agrobiodiversidade. Nesse caso, a gente usou algumas metodologias, foi até a gente que criou, uma chamada História da Variedade Crioula,
né? Então, foi um processo, né? Na verdade, não é uma ação só dentro da escola, na verdade, é um processo que começa mesmo a gente estar sensibilizando e conscientizando sobre a importância da conservação, com aulas com os alunos, né? Então, a gente fez diferentes momentos com aulas, né? Aulas participativas, né? Usando também ferramentas participativas, né? E aí, nessas aulas também a gente ensinou as ferramentas participativas que foram os próprios alunos que aplicaram nas suas comunidades, né, com o nosso acompanhamento e com o acompanhamento dos professores e monitores. Então, o diagnóstico da agrobiodiversidade, quem fez foram os alunos. Um exemplo assim, a gente marcava um momento, né, com os agricultores, um determinado dia, um determinado período do dia, e em um local, geralmente era na escola, lá na comunidade, os agricultores vinham e os alunos, né, os filhos, muito legal isso, porque os próprios filhos desses agricultores que aplicaram as ferramentas, né? Eu não coloquei foto aqui, eu acho que eu esqueci disso. Enfim, então aí eles, os alunos, aplicam as ferramentas, socializam com os próprios pais, que são os agricultores, né? E com base nisso, eles vão identificando. Então, a lista da agrobiodiversidade, quais são as variedades crioulas que tem na comunidade, né? E aparece muita coisa. Enfim, aí no segundo momento, que é no momento do tempo comunidade, né? A pedagogia da alternância tem isso. Os alunos ficam 15 dias na escola, tempo integral, dormem, né, e tudo mais, e 15 dias na comunidade, né? Nesse tempo comunidade, eles então aplicaram outra ferramenta chamada História da Variedade Crioula. É quando eles foram nos vizinhos, agricultores, vizinhos, né, dos seus pais e deles, enfim, e foram pegando a história de cada variedade crioula e também quando o agricultor consentia, né, uma amostra dessas sementes para levar para conservar no banco pedagógico da escola, tá certo? E aí, a gente, depois dessa atividade, no tempo de comunidade, a gente fez um momento na escola onde eles apresentaram, né, as histórias das variedades e as sementes, as variedades que eles trouxeram para fazer parte do banco, para conservar no banco, né? E teve também uma premiação, a gente fez uma avaliação, né? Uma premiação dos alunos que apresentaram mais histórias e mais variedades, né? Enfim, foi um momento muito rico, então teve muitos depoimentos deles impressionados. Minha avó tem um quarto lá no fundo da casa, cheio de semente, eu não sabia. Né? Teve casos a esse nível, né? Da neta não saber o que a avó estava conservando. Né? Então, eles ficaram muito encantados. E essa experiência depois entrou num projeto mesmo da Embrapa para ser ampliado para outras escolas famílias agrícolas da rede Refaz, que é a rede de agricultores familiares do semiárido, né, que tem em diferentes municípios da Bahia, e esse trabalho está sendo continuado lá. Eles estão fazendo esses bancos em cada escola que deseja ter o banco, tá? Então, é uma experiência muito rica e muito importante, né? Não só para o hoje, mas principalmente para o futuro, né? Quando há o envolvimento dos jovens, aumenta a garantia de que esse trabalho seja continuado no futuro. Bom, e algumas questões, né, para a gente refletir, que a gente precisa refletir, né, realmente, né, e analisar até que ponto nós podemos ou não, devemos ou não interferir, né, porque existem dinâmicas tradicionais que são feitas pelos agricultores e que tem todo o sentido para eles, fazem porque tem sentido, né, para eles, e quando a gente pensa em termos genéticos, também faz muito sentido, né? Então, por exemplo, o cultivo de variedades crioulas diferentes em uma mesma área, né? Então, no caso, até do milho mesmo, a gente pode citar, né? Mas, assim, a abóbora, existem diferentes variedades crioulas de abóbora. A abóbora com a casca laranja, a abóbora com a casca verde, a abóbora de diferentes cores, tamanhos, sabores, né? E eles cultivam no fundo da casa, já vi muito em muitos assentamentos, o cultivo de variedades crioulas diferentes de abóbora no fundo da casa, né? E eles colhem sementes, mistura tudo e agora na garrafa PET, né? Então, até que ponto a gente pode estar induzindo a eles separarem essas variedades crioulas? Eu, sinceramente, não gosto de fazer isso, porque realmente é essa forma tradicional deles cultivarem, deles colherem as sementes e guardarem, que promove aumentar a variabilidade genética e, com isso, aumentar a resiliência, tá certo? E diminuir a vulnerabilidade dessas variedades frente a mudanças climáticas que podem acontecer naquele local, tá certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente, né, principalmente quem fez cursos aí de pós-graduação em melhoramento de plantas, né, como eu, a gente tem a tendência mesmo, né, de pensar em separar as variedades crioulas, né?
Isso geneticamente não é muito bom, né? E também é preciso pensar mesmo até que ponto a gente vai mudar um costume que é tradicional, né? Em uma comunidade, tá? Aqui eles guardam, né? Então, as sementes das diferentes variedades em um mesmo recipiente. Essa é uma questão que a gente pode estar, sim, ajudando eles, né? Que é a questão dos recipientes. Então, já vi a nível familiar, né? Guardar em saco de pano, saco de papel, saco de plástico, as sementes, cabaça, né? Então, isso aqui a gente pode estar realmente melhorando, né? E orientando para que se guardem em recipientes mais adequados e que garantam um maior tempo de conservação. Aqui a questão das sementes, né? Separar as sementes para o próximo plantio, então isso também tem que ser muito respeitado, né? Existem aí diferentes formas que eles fazem isso, e para eles tem todo sentido. E quando a gente pensa geneticamente também tem todo sentido, né? Então, por exemplo, nós de Minas Gerais, a gente viu lá que eles separam a proporção de 9 frutos, que eles chamam macho, para um fruto que eles chamam fêmea, e mistura essas sementes, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu tomei até um susto. Primeiro porque não existe fruto macho nem fruto fêmea, né? Existe a flor masculina e a flor feminina. Mas eu fiquei calada, né? E passei a noite pensando, gente, mas como é que pode isso, né? Estão fazendo errado, estão fazendo errado. Eu comigo mesma, né? Mas no final das contas, quando a gente para refletir, né? A gente vê que não estão fazendo errado, né? Eles estão da forma deles, contribuindo para manter a variabilidade genética. Então, a partir do momento que eles resolvem estar separando sementes com critérios diferentes, né, eles estão contribuindo para geneticamente manter uma certa variabilidade genética naquela variedade, tá certo? O fruto macho, que ele chama, é o que tem na região do pedúnculo, que é a parte do fruto ligado na planta, né? Se vocês observarem, uns são côncavo, aquela partezinha onde fica o pedúnculo, e outros são convexo. E aí eles dizem que o fruto macho é côncavo, é convexo, e o fruto fêmea é côncavo, uma coisa assim, tá? Essa questão também, né, de não conhecer a biologia floral e como as plantas se reproduzem, né, como a gente mostrou no outro módulo, também eu acho que uma contribuição que a gente pode estar aí construindo junto com eles, né, além da agregação de valor, que pode ser feito de diferentes formas, né. Agregar valor àquela variedade crioula, né, para que ela se torne uma coisa importante mesmo até a nível comercial, né, e que gere renda para eles. Uma outra coisa, gente, para ocupar com o tempo, hoje realmente vai ser corrido, viu? Uma outra coisa, né, que tem isso aqui, gente, eu não estou criando nada disso, não estou inventando nada disso, né, tudo isso já está aí muito bem publicado e é muito usado a nível mundial mesmo, né. Tem isso no livro Biodiversidade e Agricultores, tá, que está lá no Drive com as referências, tá. Então, outra coisa que é o registro comunitário da agrobiodiversidade, né? Então, o que significa isso, né? Significa realmente estar registrando, ou seja, escrevendo ou digitando, né? Documentando as informações em relação a cada variedade crioula que é conservada, por exemplo, num banco comunitário, numa casa comunitária de sementes, tá? Então, isso é importante para fortalecer a própria biodiversidade, a agrobiodiversidade local, né, e as comunidades, proteger, né, o conhecimento tradicional e as variedades crioulas, até mesmo contra a biopirataria, né, monitorar essa erosão genética, que é a perda, né, dessas variedades crioulas, e também um certo preparo para as comunidades, né, estarem mesmo desenvolvendo ações de conservação, né. Então, perguntas, né, podem ser feitas. O que é que eles têm, o que é mais valioso para eles, por que precisa conservar, como usar, a quem pertencem as variedades crioulas e o conhecimento tradicional, como transmitir esses conhecimentos tradicionais para as próximas gerações. Então, são algumas questões aí que esse registro pode estar abordando, né? Enfim. Então, esse registro comunitário da agrobiodiversidade é realmente considerada a metodologia, né? Ela é descrita e publicada como uma metodologia participativa, né? E que é importante para identificar os guardiões, fazer esse inventário das variedades crioulas, né? Verificar e caracterizar a diversidade, né, das variedades crioulas, mapear a diversidade e também abordar aspectos socioculturais, né, relacionados às variedades crioulas, à agrobiodiversidade. E aí a gente é importante, né, considerar aí as informações dos guardiões e das comunidades, o histórico, né, ter nesse registro informações a respeito do histórico da variedade crioula, o nome local, o ano em que
o agricultor começou a conservar esse material, né? E isso vai levar a calcular o tempo, né, que está sendo conservado, qual foi o lugar da origem desse material, quais são os usos, né? Quais são as partes que eles usam. Então, é usado para efeito medicinal, é usado para madeira, é usado para alimentação animal, ou é só para alimentação humana, é comercializado, ou é só para o consumo próprio, enfim, informações dessa natureza, né? Se, isso aqui é o sistema mais, o sistema reprodutivo, né? Se é assexuado com uma mandioca, né? Que é reproduzida a partir de estacas, de manivas, né? Ou se é por sementes, né? E quais são como é o cultivo local, o sistema de cultivo local, né? Tradicional deles, né? E conhecimentos tradicionais também podem estar sendo registrados, né? Todo esse registro, né? Nesse caso aqui, essa metodologia participativa é um registro que é feita pelos próprios agricultores guardiões, né? E pelos agricultores da comunidade, e é mantida essas informações com eles, né? Fotografias também é importante estar sendo registrado também, né? E também aí com o conjunto das informações dá para se verificar como é a distribuição da diversidade genética, né? Naquele território, naquela região. Então, é um registro que os agricultores podem decidir fazer a nível de um caderno ou de um computador, usando um computador, se for o caso, né? E pode ser feito por espécie ou não, enfim. É uma coisa também definida por eles, agricultores, né? Então, aqui tem algumas informações que eu já falei, né? Rapidamente, que podem estar sendo registradas em relação a cada variedade crioula, né? E aqui só são alguns resultados de uns registros que a gente comentários que foram feitos aí em algumas aqui em uma determinada comunidade, né? Que a gente fez lá na região semiárida. Então, por exemplo, a abóbora, né? Então tem 21 agricultores daquela comunidade que conservam 5 variedades crioulas diferentes de abóbora, né? 85% dessas variedades crioulas são conservadas 85% das variedades crioulas são conservadas entre 10 e 30 anos, e 15% mais de 30 anos, né? Então, são informações que podem estar sendo aí extraídas desse registro da agrobiodiversidade, né? Quais são as espécies, quais são os cultivos, quais são o número de agricultores guardiões, né? Que guardam variedades crioulas dessas espécies, né? O número de variedades crioulas, alguns têm mais, como a melancia aqui, nesse caso, dessa comunidade, né? Então, isso aqui é um registro de uma determinada comunidade e também o tempo que eles estão conservando, né? Aqui são duas comunidades, uma chamada Lagoa do Mari e outra Tanque Novo, que aí é um gráfico que mostra o número de agricultores guardiões, né? Aqui é uma sigla para cada nome de agricultor, né? E a gente tem aqui esse determinado guardião, ele conserva 16 variedades crioulas diferentes, né? E assim vai, tá? Certo? Uma ideia aí, né, que a gente sempre leva para esses cursos, né, e que tem como referência uma publicação da própria Embrapa, e temos aqui duas autoras desse catálogo, a Marília e a Terezinha, né, ficou pequena aqui, mas a Terezinha e a Marília, entre outros colegas, né, eles fizeram esse catálogo de acessos, na verdade, de germoplasma de fava, né, então você vê que é uma coisa bem organizada, eu coloquei aqui um exemplo, e que um catálogo semelhante, pode estar sendo feito, né? A gente pode estar promovendo isso em nível de casas comunitárias, né? De conservação da agrobiodiversidade. Então, tem a foto aqui no caso da fava, né? A régua, porque essa régua aqui é importante para mostrar mesmo, diferenciar aqui o tamanho, né? A gente vê que esse aqui, por exemplo, é menor do que esse, né? Então, é sempre ter um referencial aqui para o tamanho da semente nesse caso, e a identificação BF6, BF3, que é o nome que esse material, né, tem no banco de germoplasma ex situ. Esse aqui é um catálogo, né, de materiais que são conservados ex situ, né, num banco institucional, tá? Em uma coleção institucional, mas que pode servir perfeitamente de modelo para ser feito nas casas comunitárias de sementes, né? Aí tem o código, tem o nome comum, tem o nome de quem, nesse caso, coletou, que foi para a coleção ex situ, né? O local da coleta, o estado, o município, enfim. Algumas informações que, evidentemente, no caso da Casa Comunitária de Sementes, elas vão mudar, né? Em relação a quais informações vão aqui. Mas a ideia geral seria realmente, né, a gente está promovendo, né,
a construção desses catálogos locais aí de variedades crioulas. E aí as vantagens e benefícios disso são inúmeros, né? Então, é o controle que os agricultores vão ter dessas variedades crioulas, né? Ter essa documentação realmente com eles, né? O catálogo que eles podem estar levando para as feiras e para estar mostrando, quando recebe visita, né? Mostrando, olha, a gente conserva isso e isso aqui, enfim, né? Uma série de vantagens aí. Bom, agora nós vamos para o melhoramento participativo. E vamos estar falando aqui sobre o que significa isso, né? Então, fazendo uma analogia aí entre os programas de melhoramento feitos nas instituições, né? E a forma de cultivo, né? Dos agricultores familiares. Então, normalmente, né? Como é que acontece isso? Nas empresas, né? Nas instituições formais, né? Governamentais, existem programas de melhoramento para determinada espécie. Então, por exemplo, tem programa de melhoramento do feijão, tem programa de melhoramento da abóbora, tem programa de melhoramento da soja, tem programa de melhoramento daquela espécie, né? E esses ensaios para fazer a seleção, eles são feitos normalmente em quê? Em estações experimentais daquelas empresas, né? E geralmente são usados meios defensivos, né? E adubos químicos, né? Então, quer dizer, são realizados em condições ambientais totalmente diferentes daquele sistema de cultivo tradicional do agricultor tradicional, tá? Então, isso é um ponto. Além disso, os critérios, as características que são feitas, usadas nas seleções, são características definidas apenas pelos pesquisadores. Então, muitas vezes não considera as características que os agricultores acham importantes, né? Eu estou mostrando essas diferenças, né? Para que a gente perceba como é importante ter também programas, né, de melhoramento participativo. Né? Isso aqui, os programas de melhoramento convencionais, eles são importantes, desenvolvem muitos materiais importantes, como a gente tem aí um histórico, né, no Brasil disso, né? Mas os programas de melhoramento participativo, eles são diferenciados, né, nesse sentido. Então, considera os sistemas locais de cultivo, né? Então, os agricultores, eles não fazem monocultivos, né? Eles fazem policultivos. Então, são muitas variedades, diferentes espécies cultivadas ali naquele sistema deles, né, tradicional. Muitas vezes eles cultivam o que a gente chama, e que aí vem até a questão, né, plantas, das plantas, né, não convencionais, que algumas pessoas, e com toda razão, são contra esse termo de chamar não convencionais, né? Não convencional para quem, né? Aqui nesse caso, subutilizada por quem? Negligenciada por quem, né? Não são pelos agricultores tradicionais, né? Então, elas são consideradas subutilizadas, negligenciadas e não convencionais por nós, agentes externos, agronegócios, empresas, mas pelos agricultores não, são espécies que são cultivos que são importantes, né, para a segurança alimentar, nutricional, enfim, para os seus rituais, né, tem muitas espécies aí que são usadas para isso também, né, então tem toda uma importância cultural, social e que deve ser respeitada, né. Então, esses programas de melhoramento participativo podem focar nesses determinados cultivos que, inclusive, as empresas não têm programas de melhoramento, né. Além disso, o cultivo tradicional é um cultivo que não usa tecnologias, né? Não usa defensivos químicos, né? Adubos químicos, né? Então, é um melhoramento realizado nas condições dos próprios agricultores, né? Naquelas próprias condições. Além disso, tem toda essa questão dos ambientes, né? Que são ambientes naturalmente, que a gente chama de estressados, mas são aqueles ambientes em que tem altas temperaturas, baixa umidade do ar, ou encharcamento, ou salinidade do solo, baixa nutrição do solo, né? Então, são condições específicas e que, por isso, quando se faz esse melhoramento participativo, tá se promovendo selecionar baseado nessas condições locais, né? Aqui também vale a gente lembrar, não posso esquecer de dizer, que na síntese, né, o agricultor também, de forma milenar, desde quando a agricultura foi criada, né, eles fazem suas próprias seleções. E que significa que eles estão fazendo o melhoramento das espécies, né? Então, o que a gente come hoje é em função dessa seleção feita pelos agricultores, né, ao longo aí das décadas e centenas de anos, tá? Então, em síntese, eles já fazem esse melhoramento participativo, esse melhoramento local, né? Lógico. E aí o papel do programa de melhoramento participativo como é que se diz?
focando em alguma coisa mais específica, né? Como a gente vai ver aqui. Então, os agricultores, eles têm finalidades, objetivos diferentes, né? Então, uma estabilidade produtiva frente às variações dos ambientes, né? Adaptação ecológica dos cultivos, né? Tem que considerar o manejo particular, praticado, tradicional praticado, né? O valor intrínseco dos usos, né? E das preferências daquelas variedades crioulas e que esses critérios de seleção sejam realmente baseados no que os agricultores acham importante, né? Tá? Então, o melhoramento convencional, ele visa um número limitado de variedades geneticamente uniformes, né? E o melhoramento participativo, ele pode estar tendo aqui como finalidade, né, o maior número de variedades daquela espécie, né? Representando uma escala ampla de diversidade genética da espécie, né? Para que realmente seja um sistema de cultivo que tenha maior resiliência e menor vulnerabilidade. Aqui a gente separou a seleção varietal e melhoramento em si, né? Então, e as etapas de cada um deles. Então, quando a gente fala em seleção de variedades de forma participativa, a gente está fazendo ensaios nas áreas dos agricultores com diferentes variedades crioulas. Nesse caso, também podem ser colocados nesses ensaios acessos, que a gente chama de acessos de germoplasma das coleções ex situ, que por acaso sejam de interesse daqueles agricultores, né? Tá? E fazendo com ferramentas participativas essa seleção, que eu vou mostrar já já essas ferramentas, tá? E quando a gente fala em melhoramento genético participativo, ele é feito mais assim, dentro das variedades, né? E também pode ser feito aqui cruzamentos naturais, cruzamentos manuais, né? Entre uma variedade e outra, né? Caso também seja de interesse dos agricultores, tá? Então, é só de uma forma geral como é feito, né? Esses processos, tá? Aqui a gente tem a indicação de metodologias, de práticas participativas, né, para cada uma das diferentes etapas, tá? Que podem estar sendo usadas aí nas diferentes etapas. Então, analisar a situação atual e avaliar a necessidade ou não de programa de melhoramento participativo. Então, a gente pode estar fazendo aí mapas, 4 células, né, entender as demandas dos agricultores, enfim. Então, tem práticas aqui, metodologias que a gente pode estar usando nessas diferentes etapas. Definir qual o material genético, quais são as variedades crioulas que vão fazer parte desse programa de melhoramento, né? Se eles querem também avaliar materiais que são conservados nas coleções institucionais ou não, né? Tá? Isso também é feito. E os experimentos, os ensaios na área dos agricultores, né? Se houver uma área comunitária daquela comunidade, aí é montado esse ensaio nesse local, tá? E depois que a gente, no final do programa de melhoramento, né, que você pode ter uma variedade crioula melhorada para uma determinada característica, um conjunto de características, esses materiais eles podem estar sendo distribuídos aí por meio de reuniões comunitárias ou kits, também uma prática de fortalecimento da conservação e do uso, né, kits de sementes e monitoramento, né, a importância desse monitoramento, né, da expansão de cultivo dessa variedade crioula melhorada, né. Aqui são um exemplo de como foi feito em uma determinada comunidade. Então, foi um ensaio que foi feito na comunidade, com 14 variedades crioulas e 17 materiais conservados ex situ Embrapa. No caso aqui foi a abóbora, né? Aqui a gente coloca um assentamento, que é um assentamento Cunha, que é aqui em Brasília. Isso foi feito tem muitos anos, isso aqui, né? E como era naquela época um assentamento novo, eles não tinham muitas variedades crioulas em si. Então, foi avaliado com eles acessos conservados dos bancos ex situ, né? Isso aqui é bom para mostrar que mesmo que aquela comunidade, aquele assentamento, aquele conjunto de agricultores não tenham variedades crioulas, isso não é empecilho e não é empecilho para ser feito um trabalho como esse, porque a gente pode estar introduzindo aí com eles, né, através de foto, leva foto, eles vão conhecendo esses acessos conservados ex situ, e esses ensaios podem ser feitos a partir disso aí. Então, foi feita uma seleção a campo, com espetos, né? Aqueles espetinhos de churrasco, que a gente usa para churrasco, né? E aí, cada agricultor recebeu 10 espetos desses, foi no campo, fez a seleção conforme seus critérios, né? E os mais votados foram levados, então, por exemplo, para uma casa de farinha, para um outro local, e feita a seleção interna dos frutos, com grãos de feijão. Então, aqui tem uma foto, né? Um agricultor, aqui são as abóboras, e aqui a gente vê aqui nessa parte o feijãozinho aqui, né? Então, aqueles agricultores recebem uma quantidade de feijão e eles vão lá, conforme a sua preferência, né? E coloca aí a quantidade que eles quiserem, conforme as suas preferências no fruto, né? Na parte interna aí do fruto.
aqui foi a, muito legal. Aqui foi a abóbora vencedora, né? A abóbora vencedora. Então, a gente vai falar agora um pouco, vamos lá, das ferramentas. Então, existem muitas metodologias participativas para fazer a seleção, né? Hoje, basicamente, a gente usa 3, tá? A primeira delas, né, é a tempestade de ideias. A tempestade de ideias ela é feita para definir os critérios que aquele grupo de agricultores acha que é importante considerar na seleção, né? Então, é a altura da planta, é o tamanho da espiga, entendeu? O quê? O tamanho do grão, né? Da espiga, enfim, eles que definem isso. Aqui a gente tem um exemplo, então, de uma, é, de uma tempestade de ideias feita para, nesse caso aqui, foi melancia forrageira, se eu não me engano. Então, a gente já, esse conjunto, né, de 3 metodologias, a gente já fez em diferentes comunidades e para diferentes espécies. Então, melancia forrageira, bucho vegetal, mandioca. Ai, o que mais, gente? Não esqueço. Alguns cultivos aí, né? Então, a gente considera que essas 3 ferramentas, elas são suficientes para se fazer uma seleção participativa, digamos assim. Então, em relação à tempestade de ideias, cada agricultor recebe 5 ou 6, né, pedaços de papel na forma de retângulo, que a gente chama de tarjetas, e ali eles vão escrever em cada pedaço daquele as características que eles acham importantes, né? E depois a gente agrupa essas tarjetas, né, e conta, né, a quantidade de citações em cada grupo, né? E daí sai a definição das características que aquele grupo de agricultores acha mais importantes. Então, nesse caso, qualidade do fruto, né? Tiveram 14 citações. Tamanho do fruto, 13. Resistência do fruto, 12. Produção de frutos, 10. Número de sementes, 7. Só que a gente observa que saem muitas características aqui, né? E aí chega um determinado ponto que aí tem aquelas menos citadas, né? Então, na verdade, a gente considera o quê? As mais citadas, tá? 10, 12, 13, 14. As menos citadas a gente não considera, né? Então, a gente vai aqui até 7 citações, número de sementes, né? No caso da melancia forrageira, que foi essa tempestade feita para isso, o número de sementes é muito importante, que é onde realmente está a fonte de proteína para os animais. A gente fez análise também de laboratório, né? E identificou que tinha variedades aí crioulas de melancia forrageira, que é diferente da melancia que a gente come, né? E que tinha 17% de proteína. Então, é uma importante fonte de proteína aí para os animais, né? E é muito usada essa variedade mesmo lá na região semiárida do Brasil, para alimentação animal. Então, é um fruto que tem muita resistência pós-colheita. Colhe e ele se mantém, né? Sem apodrecer durante aí 10, 12 meses. Então, é feito o cultivo na época das chuvas e o fruto é guardado para alimentar os animais na época da seca, que é uma situação bem real lá, entendeu? Então, essa resistência do fruto se refere a isso aí, né? O fruto com a casca dura, uma casca realmente muito dura, e que, por isso, aumenta essa conservação após a colheita, né? De meses, chega a 12 meses, né? Sendo mantido sem apodrecer o fruto. E o interessante é que, assim, debaixo da árvore, né? Coberto por uma lona, tá certo? Em condições, assim, bem locais mesmo, né? Aí a outra segunda ferramenta que a gente usa para se fazer mais essa seleção no campo é esse espeto de madeira. Esse espeto de madeira aí tem uma história, porque foi justamente no primeiro ensaio que eu fiz, que eu não conhecia essas ferramentas ainda, né, em uma comunidade, e aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer uma coisa que é participativa, né? Aí eu tive essa ideia de comprar esses espetos, dar uma quantidade para cada agricultor, e ele vai lá no campo, né, e espeta aí na planta e no fruto que ele acha melhor, né, conforme as características que eles mesmos definiram na tempestade de ideias, tá certo? Então, os agricultores recebem, vão lá no campo, espeta, depois a gente colhe esses frutos aqui, leva para fazer a seleção da parte com outra ferramenta, chamada matriz de classificação. Aqui só são alguns exemplos do espelho de madeira. E aí, a terceira ferramenta que a gente usa, né? Essa chamada matriz de classificação. Ela é muito rica também, muito importante, porque ela permite que os agricultores façam a seleção de cada variedade, né, que é o que está aqui nas colunas, né, em relação a cada característica que eles definiram na tempestade de ideias, tá certo? Então, é uma matriz, né, é uma tabela em que é colocada aqui nas colunas as variedades crioulas, tá? Essa ferramenta a gente usa também na seleção dentro da variedade. Então, pode ser plantas aqui, que foram as plantas que eles selecionaram no campo, a gente traz para fazer essa matriz aqui.
de seleção, tá? E aí eles recebem uma quantidade aí de elementos, que pode ser até botão de roupa, não importa, né? Eles vão depositando em cada célula aqui, quando fazem essa avaliação, né? Da variedade em relação àquela determinada característica, certo? Então, a gente vê que tem umas aqui mais, digamos, votadas, né? E outras não, né? No final, a gente conta quantos elementos tem em cada célula, né? E com isso se chega aí a essa classificação das variedades. Tá vendo aqui, ó? Variedades, aqui foi de bucha vegetal, né? Aqui bucha vegetal. E as características que eles definiram na tempestade de ideias, né? Nesse caso, tamanho do fruto, maciez da fibra, né? Da bucha, a qualidade dessa fibra, produção, né? Produzir mais rápido, que é a precocidade que a gente chama, né? Ser boa para o artesanato, que era um grupo de agricultores que fazem muito artesanato, agricultores, né? Fazendo artesanato, quantidade de sementes, enfim. Isso aqui foi já para, eu acho que isso aqui foi para melancia forrageira também, né? Então, diferentes variedades e aqui, né? Para cada variedade eles vão lá e colocam a quantidade que eles acham. Então, se o agricultor acha que é muito importante, que essa variedade aqui é muito boa para o tamanho do fruto, ele vai colocar mais elementos aqui nessa célula, entendeu? E assim eles vão fazendo, né? De forma individual, né? E depois a gente vai contando, né? Conta quantas vezes e aí a gente vê, ó, por exemplo, essa variedade que foi identificada como 2, né? Aqui, 250 votos aqui, digamos assim, para as diferentes características, né? Então, é a que está aqui em primeiro lugar de preferência para esse grupo de agricultores, né? O interessante é que quando a gente soma aqui na linha, né? Realmente isso aqui condiz com a tempestade de ideias, né? Então, essa quantidade aqui é similar à sequência de características definidas por eles na tempestade de ideias, né? Uma outra coisa interessante aqui dessa ferramenta, né, que ela pode também identificar materiais que sejam interessantes aí para um programa de melhoramento participativo, né? Então, por exemplo, essa variedade segunda colocada aqui, né, teve poucos votos para formato do fruto, né? E essa outra aqui teve muitos votos, né? Então, uma pode estar sendo cruzada com a outra para gerar uma população que a gente chama de segregante, né? Como eu comentei na aula passada. Isso fazendo junto com eles, né? E a partir dessa população segregante está fazendo seleção dentro para que essa variedade, que é boa, né? É boa para a maioria das características, também seja melhorada para uma determinada outra característica aí de interesse dos agricultores. Isso aqui é só mais um exemplo de uma matriz de classificação, né? Tá? Identificando materiais aqui interessantes para o melhoramento participativo também. Uma outra metodologia para seleção, né? Então, essa é chamada classificação simples, que compara as variedades dos adultos. Então, variedade 1, variedade 2. A variedade 1 branca, a variedade 2 preta. O que é que eles preferem? A preta. Por quê? Porque produz mais, tá certo? Entre a preta e a vermelha, eles preferem a vermelha. Por quê? Tem melhor qualidade e melhor preço, tá? Entre a vermelha e a mesclada, preferem a vermelha, porque tem maior resistência e melhor tamanho. É melhor para o tamanho. Mesclada e preta, eles preferem a mesclada, porque tem maior produção a mesclada do que a preta e melhor qualidade. E assim também é outra metodologia que é usada na seleção de variedades crioulas aí, tá certo? Aqui a matriz de classificação que eu acabei de falar. Essa é a classificação par a par, que também permite comparar duas a duas, né? Então, essa aqui com essa, eles preferem qual? Essa high. Entre essa e essa, né? Aí vai colocando aqui dentro as que eles preferem, quando eles analisam duas a duas, e depois conta, né? Então, essa high aqui, ela foi citada quantas vezes aqui dentro, né? Ela foi citada 3 vezes, né? Aí o total de pontos, 3, tá? 1, 2, 3, né? E assim vai, e no final tem a classificação. Então, a mais citada, portanto, a de preferência deles é essa última aqui. Tá? Então, é uma outra forma de estar fazendo a seleção aí participativa entre diferentes variedades crioulas, tá? Essa é interessante, a gente já usou ela na mandioca para alimentação, para consumo humano. Então, a gente cozinhou diferentes variedades de mandioca e fez uma degustação. E aí tinha um papel madeira bem grande assim na parede numa casa de um agricultor, onde tinham agricultores da comunidade, né? E aí eles iam lá, faziam degustação, experimentavam aquela mandioca, e depois vinha nessa tabela que estava na parede e colocava
o seu voto, né? Então, se ele gostava muito, colocava aqui na carinha feliz. Se gostava pouco, colocava aqui nessa, né? Então, para cada variedade, eles faziam o seu voto. Não gostei nem desgostei e não gostei, tá? É bem interessante isso aí em determinadas situações. Bom, em relação ao melhoramento participativo, que a gente está melhorando as variedades crioulas para determinadas características que sejam de interesse dos agricultores, a gente também usa aí, né, diferentes metodologias nas diferentes etapas, tá? Realmente o tempo é curto para a gente estar falando de uma por uma, né? Então a gente pode fazer um diagnóstico rápido para entender quais são as razões, né? Dessa diversidade, né? Qual é a diversidade, uma análise de 4 estrelas também para identificar, tempestade de ideias para identificar essas necessidades, né? E os objetivos do melhoramento. Até essa matriz de classificação que a gente acabou de explicar para vocês, usada na seleção varietal participativa, né, de variedades crioulas participativas, a gente pode estar usando também com essa finalidade, né, de definir quais são os objetivos e os critérios. Então, nas colunas, a gente pode colocar diferentes objetivos e nas linhas os diferentes critérios, né, que são as características, né, e estar fazendo essa matriz de classificação com essa outra finalidade, né. Isso aqui é bom para mostrar que realmente essas diferentes metodologias, elas podem ser adaptadas para diferentes situações, né. Quais são os papéis dos diferentes parceiros? A gente pode fazer isso através do diagrama de Venn, né? Então, o limite aqui realmente é a nossa criatividade. Para fazer a seleção das variedades, né, que vão ser cruzadas para gerar o que a gente fala de uma população segregante, que tem variabilidade, né? A gente pode estar fazendo para identificar esses que a gente chama de genitores, que são os pais, que vão ser cruzados um com o outro, né? A lista da agrobiodiversidade. A gente pode estar fazendo isso quando se faz esses canteiros de diversidade, né? Classificação simples, classificação par a par, que foram aquelas 2 metodologias que eu acabei de mostrar aqui também, né? Comparando 2 a 2, tá? Em relação ao que? A seleção, né? Então, veja só, todos os ensaios, quer dizer, o cultivo, tanto na seleção varietal participativa quanto no melhoramento participativo, é feito naquelas condições, naquela comunidade, né? Naquelas condições locais. A gente não faz em campo experimental. Esse é o primeiro ponto, né? E a gente, então, no caso do melhoramento participativo, ou a gente pode fazer 2 coisas, né? Ou fazer uma seleção dentro, que a gente fala dentro daquela variedade crioula, quando ela é muito, as plantas são muito diferentes umas das outras, que a gente diz que ela segrega, né? Essa palavra segregar significa uma coisa muito diferente da outra, né? Um conjunto de plantas que uma é muito diferente da outra. Aí vocês lembram daquela imagem que eu mostrei, uma variedade, né? Que eram plantinhas de cores diferentes, né? Então, tem cores, plantinhas listradas, plantinhas com bolinhas de cores diferentes, entendeu? Então, isso significa a variabilidade dentro de uma variedade crioula, e a gente pode estar fazendo essa seleção dentro dessa variedade. Ou a gente pode estar cruzando uma variedade com outra, como se faz no melhoramento mesmo nas instituições, a gente pode estar promovendo isso junto com os agricultores, para aumentar a variabilidade, para promover o surgimento de plantas diferentes e melhores do que até mesmo os próprios pais, tá? E aí, nesse caso, nesses ciclos aí de seleção, que não é só um ciclo, né? No mínimo 7 ciclos, a gente pode usar algumas ferramentas, como a matriz da classificação. E aqui, se você chega a desenvolver uma variedade crioula melhorada, né? Questão mais assim, fazer o lançamento dessa variedade crioula e distribuir no sistema aí informal dos agricultores, enfim, uma etapa aí final. Então, gente, muito corrido, né? Muito corrido, muito rápido. Pode ter passado realmente aí coisas que eu deixei de explicar para vocês, né? E aí, por isso que é importante a gente abrir esse espaço para que vocês possam, então, estar falando e contribuindo aí nessa conversa, né? Então, quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar. E o que a gente tem para apresentar, de modo geral, é isso que a gente apresentou, né? Muito rápido, né? Mas, enfim. Silêncio. Alguém quer falar alguma coisa? O Sati levantou a mão, né? Parece ou não? Pode abrir o microfone, viu? Quem quiser falar, e falar aí. Aldete, e acho que também vai para a Terezinha um pouco. Eu queria saber, assim, está conseguindo ouvir? Alô, alô? Eu estou conseguindo ouvir. Está ouvindo? Uhum. Tá, eu queria saber, assim, no projeto da Inova Agrochapada,
se vocês têm definido assim qual que é o propósito com relação a bancos de sementes, especificamente, se existe um propósito já definido ou se isso pode vir a ser construído, porque a gente trabalhou alguns anos lá no assentamento e a gente acredita que tivemos avanço, inclusive a gente reconhece a dona Mocinha que está aqui presente com o seu Mazão como a nossa referência dos guardiões de sementes. Eles têm realmente um banco familiar implantado e eles fazem esse melhoramento genético participativo dentro da família deles, porque a dona Mocinha tem parentes ali, seu Mazão, então eu sei que eles trocam entre eles ali, fazem essa troca. Mas eu queria saber se dentro do projeto Inova Agrochapada, se existe o propósito de se criar um banco de sementes coletivo, né? Ou se não, se o propósito é irradiar essa experiência da dona Mocinha como um banco de semente familiar para outros guardiões de sementes, ou se também não tem nenhum propósito ainda definido e a partir do andamento do projeto isso pode vir a se concretizar. Eu tenho um pouco essa curiosidade, tá? Gratidão Exato. e muito bom a apresentação, Aldete, gratidão. Tá, obrigada, exato. Então, essa é uma decisão comunitária, né? Então, é uma decisão, se aquela comunidade, aquele assentamento tem esse interesse em estar implantando, criando um banco comunitário, é uma decisão mais dele do que nossa, em termos de decisão, né? Mas, assim, a gente está aberto para estar contribuindo tanto a nível, né, do fortalecimento das coleções familiares, como a da Dona Mocinha, né? Do seu Mazão, quanto para estar contribuindo nessa construção aí coletiva, né, conjunta com os agricultores em relação a outros níveis de coleções aí, né, comunitária, territorial, enfim, pedagógica, né, na escola, né, na escola, ai, gente, tanta coisa que eu esqueço. IHC, né? Lá na escola, né, que tem lá dentro do assentamento, né, Humberto de Campos, né? Então é isso, a gente está aberto para isso. Então, mas assim, a meu ver, né, é uma construção realmente baseada no que eles querem, né, no que eles acham que é necessário, que é preciso, enfim. Muito bom. Eu queria complementar, viu, Sati? A Sim. vantagem desse projeto é que a qualquer momento a gente pode inserir nova atividade, né? Então, com relação à questão da agrobiodiversidade, que está na solução de inovação 1, nós temos previsto lá curso de metodologia participativa, já teve uma conversa com o Fernando da escola Humberto, né? Humberto Campos, o educandário, com relação ao banco comunitário, o banco pedagógico, né? Começar a fazer um curso também com os professores. Então, a gente tem muito que estar conversando sobre essas questões, né? Está em aberto, né? Eu acho que a unidade de referência da Dona Mocinha está aí, com relação à conservação da agrobiodiversidade, ela é muito importante porque valoriza o guardião, essa pessoa que faz a diferença, mas está previsto no projeto a reunião com os agricultores do assentamento, também na escola, para ver o que querem, né? Como é que vai ser esse programa para ter esse território, o assentamento, né? Como espaço de conservação, se é interesse dos agricultores e como pode ser feito, né? Fernando já andou procurando, né, Fernando, conversar, interessado em banco pedagógico. Então, a gente coloca novas atividades e vamos tocando. Muito bom. Isso aí. Bom dia. É isso aí, a Terezinha estava falando, e eu acho que também é importante lembrar que já foi feito aquele, eu não sei se foi um questionário, mas pelo menos foi perguntado, né, em alguma reunião, acho que em São João da Aliança, não me lembro bem, para a gente já ir citando se conhece quem guarda semente, já fazendo a identificação onde estão os guardiões. Então, já é um primeiro passo que foi feito dentro do projeto, né? Lembro que Terezinha anotou alguma coisa e pediu a gente para estar informando, né? Justamente para estar dando esse primeiro passo assim da identificação, mas eu tenho certeza que a maioria dos agricultores vão interessar, né? Pelo menos melhorar o que já fazem. E eu acho interessante fazer na escola, aqui na escola Humberto de Campos, né? O educandário, porque são filhos de agricultores que estão na escola, né? A escola está passando por esse momento assim da pandemia, então o pessoal está muito ocupado em casa,
Nesse momento, eu acho bem difícil assim, propor mais uma atividade, mas eu vejo que é necessário alguns professores se sensibilizar para ter isso como atividade. É muito importante sensibilizar o professor, os alunos e depois a integração com os pais. Eu acho que a gente está no caminho, sabe? A gente não pode perder esse começo e eu acredito que vai dar certo. A gente fazer o banco aqui no educandário e todas as pessoas puderem estar sempre conversando, trocando ideia, tirando dúvidas, trocando semente, né? Com certeza alguém vai ter a curiosidade de estar trazendo alguma coisa nova, de fazer uma pergunta relacionada à sua dúvida, à dúvida do vizinho. Então, só temos a ganhar com tudo isso, tá? Muito bem, obrigado, Beth. Nada, é isso mesmo, né? É uma construção aí conjunta, né? E que no final das contas a finalidade principal, o objetivo principal é estar assegurando mesmo a conservação desses materiais, né? Que são importantes aí, né? Como a gente já colocou para diferentes situações, né? Para o agricultor familiar, principalmente, para o futuro, segurança alimentar, nutricional, enfim. Eu estou vendo que no chat as pessoas estão falando que das legislações estaduais, né? Sim, existem muitos estados aí no Brasil que já têm suas legislações estaduais relacionadas à conservação e uso das variedades crioulas, né? E lá no Nordeste teve todo um movimento que foi muito, muito rico, muito interessante, que foi definir os nomes, né? A nível estadual, nomes. Então, tem sementes da fartura, tem sementes da paixão, tem sementes da vida. O Aurélio aí ele acompanhou isso também, né? Pode estar enriquecendo isso. Foi muito legal mesmo. Terezinha, acho que quer falar, né? Não. Não? Eu só lembrei das sementes do paraíso, né? Que alguém tinha falado também, né? Ah, que legal. Aí, Semente do Paraíso, aí, já tem um nome. Alguém quer mais falar, gente? Eu queria, Nina, não sei se estão me vendo, não sei. Nina, tá ouvindo Tá sim, Nina. Sim, depois da Nina tem a Cláudia. Nina, estão me ouvindo? Sim, nós estamos ouvindo. Pode falar, Nina. Tá. Estou aqui com a Cora, minha neta, ela também é uma agricultora. A Cora, ela ama semente, está aqui ouvindo comigo a aula. Então... E tem uma abóbora ali, nossa, que tá quase para amadurecer e a gente tirar. Eu queria comer dessa abóbora. Dela, abóbora, já estou colhendo. Estamos colhendo aqui. Então, gente, é porque me lembrou essa aula muito linda, Odete, parabéns e grata para a gente entender um pouco essa questão do melhoramento, é super importante e muito bom também a gente discutir essas questões aí e pensar na Chapada, né? Isso me lembrou o trabalho da Selma, a monografia dela de especialização, em que ela fez um levantamento dessas sementes lá no sertão, mas ela não pesquisou buscando as variedades, mas pelo relato dos moradores, né? Então, um trabalho de percepção, algumas coisas ela viu que estavam plantadas, mas ela levantou junto aos moradores do sertão. E a riqueza que ainda existe no sertão, apesar da perda ser enorme, então ela levantou uma tabela, tanto com o que tinha quanto com o que tem hoje, é uma riqueza enorme. Então, a gente pensar em trazer mais, porque eu acho que o sertão é uma comunidade muito antiga aí na Chapada, né? O assentamento tem uma parte dos moradores que já está há muitos anos, mas tem muita gente que chegou agora, né? Que chegou a partir do acampamento e tudo, né? O que também é muito rico, que tem aí o caso da Mocinha e do Mazão, que trazem coisas de outras regiões. Eu acho que a gente precisa mesmo aumentar, né, a diversidade, a agrobiodiversidade. Mas o sertão tem essa questão das sementes que já estão aí há muito tempo, e que as famílias vêm trabalhando e tudo, né? Então, não sei se tem alguém do sertão envolvido no projeto aí da Embrapa. Seria muito interessante com a Selma, que até esses dias ela está aí na cidade, às vezes ela falar, mas esses dias ela está aí. Seria interessante ver que sementes, né, que poderia fazer um dia na comunidade, olhar o trabalho que ela fez, que tem as tabelas lá com as sementes. Então, para inserir um pouco o sertão e criar esse intercâmbio aí, né? Que eu acho que nesse momento a gente tem que pensar mesmo em aumentar essa agrobiodiversidade, né? A gente se preparar para uma resiliência aí maior por conta das mudanças climáticas, né? Não só o que a gente está vivendo hoje, a pandemia, que nos obriga já
a ter uma autonomia de alimentação aí na região, mas também a gente pensar em mudanças climáticas, né? E a gente ampliar essa resiliência aí, essa possibilidade de uma variedade maior que resista a esses tempos que virão aí com alterações no clima, tá bom? Aí queria ver se vocês estão em contato, como é que o projeto está, você está pensando no sertão, você está envolvendo pessoas no sertão, para a gente entender um pouco mais a dinâmica aí do projeto. Obrigada. Muito boas sugestões, Nina, né? Muito importantes também, né, Terezinha? Acho fundamental essa questão que ela levanta da gente estar enriquecendo, né? Com variedades crioulas locais, mas da região, as coleções familiares, né, que já existem, que muita coisa com certeza deve ter. Então, no projeto tem essa parte do diagnóstico da agrobiodiversidade, né? E essa capacitação com as ferramentas de agentes multiplicadores para estar ajudando a gente a fazer isso, né? Tem essa parte, sim, eu acho que se a Terezinha pode falar melhor, né, em relação ao sertão, porque se não tiver, com certeza eu acho que vale a pena a gente estar incluindo, né, Terezinha? Terezinha, se quiser... Então, Nina, é muito bacana. Eu queria também parabenizar a colega Eudete, a aula foi maravilhosa, né? Instigou, é bom a aula quando a gente fica perturbado, animado para fazer as coisas, né? Eu acho que muito boa mesmo. Mas a Selma, né? Quem tinha falado a primeira vez para a gente da Selma foi o Sati, né? Eu acho que o trabalho foi maravilhoso, esse trabalho dela precisa ser estimulado mais tipos de trabalho desse, porque esse território igual o sertão, os Calunga, imagina a riqueza de variedades tradicionais. A nível do projeto, né, do Inova Agro Chapada, a ideia é a gente tentar fazer um levantamento bastante extensivo no território da Chapada dos Veadeiros com relação a essas sementes, os guardiões, né? Então, o projeto está com 3 anos, ele tem 3 anos de tempo, né, para ser efetivado, mas o sertão, com certeza, né? Nós ainda não contatamos a Selma, mas a gente vai entrar em contato, né? Ela foi falada pelo SAT, pela Emater, é uma pessoa cujo trabalho já está reconhecido e a gente quer também partir para outros nichos também lá na Chapada dos Veadeiros, como o território Calunga, né? Que a gente sabe que tem muita coisa mesmo conservada lá, e é isso mesmo, Nina, a ideia de fazer esses levantamentos é a questão da diversificação da agricultura local, né? Porque cada vez mais nós estamos aprendendo muito com a situação que nós estamos vivenciando agora, os sistemas locais de conservação, eles são muito importantes e precisam ser mais diversos, né? No projeto está previsto também a coleta para colocar em bancos de semente, bancos ex situ, né? Que a ação está com um colega nosso. Isso. Eu acho que é a Cláudia, né? Que eu queria só contextualizar, porque eu vejo várias pessoas voltar um pouco, que o Inova Chapada está fazendo um trabalho muito forte no assentamento Silvio Rodrigues. Aqui está Mocinha, aqui está Fernando, o Sati conhece o processo, a Nina, tem muitas pessoas que não conhecem esse processo. Uma coisa que eu acho super importante é a gente fortalecer de todo mundo produzir milho, as variedades crioulas. Esse ano a Mocinha plantou o sol nascente, não, sol da manhã. Tiveram um resultado incrível, a Emater esteve entregando também essas sementes. Está sendo um trabalho, a gente conversou muito sobre a transgenia. Eu não entendo, a minha área é a cozinha, mas enfim, se a gente tiver, e hoje o Sati postou uma coisa super interessante, porque como o milho, através da polinização, através do ar, a gente tem, digamos que um aumento da produção do milho, mais ou menos assim eu entendo. Se todo mundo tiver boas sementes, a gente vai poder fazer uma contraposição, não sei se essa palavra é adequada, mas a gente vai ter milho na região. Nós temos que parar com a transgenia do milho. Outra coisa importante nessa região, é um pouco difícil, mas são visões já de entrar em mercado mesmo que seja um mercado local ou regional, que é a produção de tomate. E aqui a gente tem o Fernando, que tem café muito antigo.
Então, são produções que todos querem, todos os consumidores. É claro que toda a diversidade, a discussão das punks, porque também estão entrando tanto nos mercados, principalmente no mercado de Alto Paraíso, que tem uma consciência maior já. Mas, de qualquer forma, e como o Sati está aqui, eu vou apontando para mim mesma aqui, nós temos essa feira de sementes e não teremos mais a Covid na época da feira. Eu acho que a gente tem que fortalecer essas que são muito importantes, que os consumidores milho, nós temos que parar com a transgenia. Então, assim, de uma certa forma, queremos tudo, porque essa região é possível. Se a mocinha já teve um resultado incrível, e a gente mobilizar todos esses agricultores, porque a Rede Pouso Alto de Agroecologia também tem essa função de mobilização. Aqui também nós estamos com a Carla Cartotti, que tem um trabalho importantíssimo em Cavalcante. Então, aqui nós já temos um coletivo super importante, estou vendo a Tati também. Mas, voltando a isso, é um manifesto pelo milho, não vai ser monocultura, obviamente, mas vamos fazer um movimento para resgatar essa planta, ela é emblemática do planeta, assim. É isso. Aqui está Renata Martins também, que mexe com chás importantíssimos, uma ação no Moinho, em Alto Paraíso. Então, é um pouco dar esse contexto de quem nós estamos para estes que estão de fora. E a gente tem uma ação na Chapada muito importante. Isso mesmo, Cláudio. Tem muitas ações e muitas... A Rede Pouso Alto representa bem essa diversidade, né, de organizações, de agricultores, de cultivos importantes, né? E também tradicionalmente, como o café, como o trigo veadeiro e como outros, né? Em relação ao milho em si, eu não posso deixar de falar isso aqui para vocês, né? Até mesmo como um compromisso mesmo, né? Em relação a isso. Porque o que acontece em grandes áreas de cultivo, né? Vou usar isso como exemplo para a gente refletir em relação à questão do milho na Chapada. Então, o que acontece em áreas grandes de cultivo? Se cultiva uma única variedade, ou um único híbrido, ou um transgênico, enfim, não interessa. Mas são áreas grandes que só tem uma variedade, um tipo de variedade, entendeu? Isso significa um monocultivo. Então, em relação ao milho na Chapada, a gente tem que ter muito cuidado para não estar promovendo o monocultivo de só um tipo de milho, né? Porque quando se cultiva áreas grandes com um só tipo, isso torna o cultivo mais vulnerável. Então, o que acontece? Os insetos, eles começam a ter condições de se multiplicar mais rapidamente, aumenta a sua população e ele se torna a praga. O fungo, da mesma forma, a bactéria, da mesma forma, os vírus de plantas, né? Estou falando em vírus, fungos e bactérias de plantas também. Aí ocorre o quê? Um desequilíbrio, eles se multiplicam rapidamente, porque o ciclo de vida deles é rápido, fica grandes populações e começa a dar doenças. Então, o risco, né, de se estar difundindo só um tipo, seja de qualquer cultivo, do milho ou de qualquer outro, é isso. Então, a gente tem que estar sempre tentando esse equilíbrio, né, de estar variedades crioulas diferentes de milho, entendeu? A gente tem que pensar como fazer essa estratégia para a gente não estar correndo esses riscos, né? Eu só precisava mesmo colocar essa observação. Se alguém mais quiser falar... O João Lucas ligou, não sei se ele quer falar. Sim, sim. Pode falar, então. Vocês estão escutando? Está perfeito o áudio? Tá, sim. Não, é só em relação à questão do milho, porque no caso da conservação seria bem interessante o plantio escalonado, a geração da variabilidade. Mas acho que sempre a intenção final de um projeto de conservação é que os produtores plantem aquele milho com uma finalidade, seja ela, no caso, alimentar os animais, utilizar como silagem. No caso do milho, acredito que para alimentação humana, uma parte é distribuída ao longo do ano, né, principalmente agora, nas festividades juninas, no período chuvoso. Mas eu acredito que, no caso, por exemplo, do assentamento Silvio Rodrigues, o que tem se visto atualmente é o cerco feito pelas grandes produções, né, de milho transgênico.
E isso torna difícil, principalmente para o milho, a questão da polinização cruzada. Isso aí realmente é difícil você manter ali uma variedade crioula sem contaminação. No caso de um projeto como esse, no caso da sugestão em relação a essa discussão, seria mais aqueles locais que são destinados somente à produção de semente, ou seja, semente que vai gerar semente, procurasse um lugar como se fosse um refúgio, né, rodeado de mato, onde você não tinha minimizar ao máximo a quantidade de pólen exógeno dessas lavouras que estão ao redor ali, para a produção de semente. Agora, quando for para o produtor realmente vender aquele milho como alimento, ou seja, para produção de alimentação para os animais, aí geralmente ele não teria essa limitação, poderia usar geralmente as bordaduras da propriedade, né? E no caso, a gente colocaria outras espécies vegetais ali, seja elas florestais ou mesmo frutíferas, para gerar essas camadas aí de proteção, ou até mesmo a própria vegetação nativa que tiver na propriedade. E, em último caso, utilizar estufas, cercados de tela, acho que seria uma alternativa um pouco viável na situação, por exemplo, específica do assentamento Silvio Rodrigues aqui. Ou escolher zonas dentro do assentamento, são lotes mais protegidos que os outros, porque realmente esse cerco ele é grande, é uma tendência muito cada vez maior na nossa região. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande, eu trouxe acho que 50 variedades de mandioca desde o ano de 2012, em torno de 8 anos, e aí passamos por uma seleção, não uma seleção metodológica de essa variedade é boa, mas sim experimentos práticos, principalmente da minha família. Essa variedade aqui, ela encharca nesse período, não é bom, essa aqui não tolera um solo mais encharcado, essa aqui é mais suscetível à mosca branca. E aí, falando um pouco da mosca branca, você citou doenças, eu tenho visto que nos últimos 5 anos a pressão de doença aqui aumentou bastante mesmo, principalmente doenças viróticas associadas à população de mosca branca, que aumentou muito o plantio de feijão e soja. Então, por exemplo, lavouras que estão localizadas aqui a 20, 15 quilômetros, no período de colheita deles é uma nuvem branca, parece farinha, e coisa que eu não vi nos plantios iniciais, né? Então, realmente é uma tendência que tem crescido aqui na região, a agricultura em grande escala. Eu até mesmo me surpreendi, porque eu esperava que talvez um dia pudesse acontecer, mas demoraria anos. Não, esse processo foi muito rápido. Em menos de uma década, eu não calculei em proporção, mas acredito que 30%, 40% das áreas ao redor já foram ocupadas com essas grandes lavouras, assim. E realmente isso é um risco. E eu tenho sentido na pele a dificuldade de se manter um material livre de doenças. Por exemplo, há alguns anos, 2 anos para cá, tenho tido problemas com bacteriose, que era uma coisa que não tinha. Mandarová, na mandioca. Então, assim, você leva o material, cede para um parceiro, multiplica lá e por algum motivo perdi aqui a mandiva, vou buscar lá quando eu vejo já está com uma doença que geralmente não tem. Graças a Deus, no caso da mandioca, não tem tido problema muito grande ainda, né? Porque no caso desse aumento substancial da população de praga aí, tá difícil, tá complicado realmente. Seria uma alternativa para o milho, né? Do caso da polinização cruzada. E assim, a mandioca, diferente do milho, como você citou ao longo da sua apresentação, ela é propagação assexuada, né? Quando você não quer gerar variabilidade, no caso, você não precisa da semente dela, você usa a maniva. Então, é mais fácil você multiplicar a mandioca nesses locais. Agora, na variedade, cultivos como o milho, geralmente a gente tem um pouco mais de dificuldade. Aí seria só separar esses destinos da produção. E tentar escolher umas zonas, né? Talvez é uma sugestão a respeito desse caso do milho no estudo de caso específico do Silvio Rodrigues. Sim, muito boas essas colocações, importantíssimas, né, João? Suas ideias também muito importantes, né? Mas realmente a gente precisa, né, de uma forma mesmo conjunta, estar analisando, refletindo e decidindo de forma conjunta sobre essas diferentes situações aí, né, que você colocou e muitas outras, né? Então, eu acho que a rede Pouso Alto é um espaço aí que permite isso, que é preciso estar fazendo essa construção aí junto com a rede, porque no caso do milho, né, a gente sempre cai na história do milho, então realmente, ou a gente, realmente, qual é a estratégia, né, que pode ser difundida e adotada lá na Chapada para fazer a multiplicação das variedades crioulas do milho, que não seja só uma variedade, né, pelo amor de Jesus, porque senão a gente vai estar fazendo monocultivo, né, e aí tem todos esses riscos, né.
mas pode ser em áreas, como ele colocou, né, específicas, mais isoladas, né? A gente pode estar capacitando os agricultores para estar fazendo a polinização manual controlada, né? Quando o objetivo for manter a variedade crioula a nível familiar, né, da família, entendeu? Então vai depender muito das dimensões também das coisas, né? Mas eu acho que a gente precisa realmente estar dando continuidade a essa construção, né? E hoje, gente, com essa questão da pandemia, isso não é impedimento. A gente pode estar fazendo reuniões online, né? Aí, como a gente está fazendo aqui hoje, essa reunião, essa aula, enfim, a gente pode estar promovendo esses espaços. Eu acho que é importante a gente estar realmente, né, tocando esse negócio aí para frente, né? Aí, junto disso, vem as áreas livres de transgênicos, então é muita coisa. Né? Não sei se a Terezinha acho que quer falar, né? Eu queria só, João Lucas, você traz uma questão muito fundamental, né? Porque, até agora, a gente começou esse projeto no meio do ano passado, e nós temos grupos que estão trabalhando com sistemas de cultivo orgânico, agroecológico, tentando colocar a unidade de referência. Esse planejamento, em termos da destinação, do tipo de produto, ele teria que ser discutido de uma forma da comunidade toda devia estar empenhado, né? Isso passa muito pela união da comunidade. Então, o que a gente está percebendo no Silvio Rodrigues, que existe um trabalho anterior a ser feito das pessoas sentirem que dividem um território único e que é preciso essas pessoas que vivem nesse território se empenhar e fazer discussões conjuntas. A gente tem visto ao longo do trabalho que quando marca a reunião, a comunidade está desunida, não está mobilizada. Então, como que uma faixa de produção ali que faz, né, que beira ali a questão das monocultivos, teria que estar muito forte o associativismo, o pensar junto, o planejar junto, e o que a gente está percebendo que a gente está com dificuldade é que isso não está acontecendo. Né? Então, e as metodologias participativas, especialmente aquelas ligadas à linha do tempo, o que une o povo, o mapa de uso atual do território, elas poderiam estar sendo usadas, e a gente pede, João Lucas, Mocinha, Fernando, que vocês tentem propiciar um ambiente social para, pelo menos, essas questões serem levantadas, com a participação de um número maior de pessoas, né? É muito angustiante isso, né? As cercanias ali do agronegócio é uma área muito importante e se não for feito esse planejamento conjunto, né? As coisas não vão caminhar, não. Eu acho muito importante isso que a Terezinha colocou aí, é importantíssimo, né, gente? Eu acho que, assim, a gente precisa pensar em estratégias, né, de sensibilização, né? Sensibilizar aqueles, né, Terezinha, aqueles que estão distantes, né, aqueles que estão... Né? Tem casos ali, a gente sabe, que estão arrendando suas terras, né, para plantar soja, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que pensar nessas estratégias de sensibilizar, né? Primeiro ponto, sensibilização e conscientização, né? Aí depois vem a questão das ferramentas que podem estar ajudando nisso, né? Nesse processo, a linha do tempo, né? Agora, um passo anterior desse é como juntar essas pessoas, entendeu? É aí nisso que ela coloca, Terezinha, né? Que a gente conta com vocês para estar conseguindo juntar essas pessoas, né? Então, isso aí, se não tiver... Pois não? Eu queria só fazer uma expansão aí nessa fala do João Lucas, que é o que eu estava pensando, uma fala anterior, mas que ele complementou, que é esse processo sistêmico de todo esse trabalho que vem sendo feito. Não é nada isolado. Então, quando se pensa em identificar, primeiro passo, né, quem são os guardiões de sementes aqui da região, não só do Silvio Rodrigues, mas região aqui do Sertão, como foi falado pela Nina, e tem outras localidades ali em São João da Aliança, no Veredas, que são pessoas que ainda são guardiões de sementes crioulas, eles têm essas variedades. Então, o primeiro passo é esse, identificar. Aí eu queria fazer uma sinergia, por exemplo, com o trabalho que o DAX, ou seja, dando um salto quântico, um trabalho que o DAX está fazendo virtual, que seria da gente ter um banco, isso vai estar no Mapas Territoriais Agroecológicos, um banco virtual desses guardiões, para a gente saber quem são esses guardiões, quais são as variedades que eles têm, porque essa é a vantagem da tecnologia.
A gente sabe, eu conheço alguns guardiões de sementes aqui, mas é diferente de eu abrir uma plataforma e ali eu ter territorialmente quem são esses guardiões e quais são as variedades que eles têm. E aí, pensando nisso, Terezinha, eu estava fazendo um exercício mental de como seria uma feira de sementes virtual. Por exemplo, se chegar setembro e a gente não tiver condição de reunir, a feira de semente nossa reúne quase 300 pessoas no dia, então é inviável dentro das condições que a gente está hoje. Aí comecei a imaginar as pessoas criando as suas listas de sementes, a gente fazendo uma reunião como essa, cada um trocando, criando condições de troca, ou seja, começou a imaginar esse tipo de coisa. Mas o importante é que a gente tenha esse universo das sementes crioulas numa plataforma, para que a gente identifique. Quando a gente quer começar a plantar, primeiro pensamento que vem, quem tem muda de banana, quem tem maniva de mandioca, quem tem cana, quem tem amendoim. Então, é muito difícil para quem quer iniciar um plantio se não tiver essas conexões. E a Feira de Sementes faz muito isso. Ela atrai todo mundo e a gente consegue, numa feira, sair com um produto para iniciar um plantio biodiverso. Então, show demais. E outra coisa, assim, pensando em sinergia ainda, na questão do sistêmico, a gente parte de um ponto técnico, altamente técnico, que é essa aula da Aldete, e eu fui lá num ponto altamente político, que é a questão, por exemplo, da APA de Pouso Alto. Então, se a gente não tiver essa participação dos agricultores e dos técnicos nas reuniões que vão definir um pouco mais a questão do plano de manejo dessa APA, a gente vai ter monocultura do lado do sítio lá do pai do Lucas, do João Lucas. Então, a gente tem que ter barreiras, a gente tem que ter distanciamento, área de proteção, cinturões de proteção. Isso é legislação, isso é lei. Não adianta o agricultor chegar e dizer que precisa, que necessita. Não, isso tem que estar no plano de manejo da APA de Pouso Alto, essas áreas de proteção internas. Então, a gente tem feito isso, só finalizando com a última colocação da Aldete, a questão da sensibilização. Então, a gente tem feito isso junto às associações, todas as associações do Silvio Rodrigues estão presentes na Rede Pouso Alto, são integrantes da Rede Pouso Alto Agroecologia, e a gente precisa falar disso na feira, nos encontros, para ir sensibilizando essa comunidade, para que a gente possa ter voz dentro de uma reunião técnica ou política de uma APA de Pouso Alto, por exemplo. A gente conseguiu, Aldete, um membro, uma cadeira para os agricultores, para os assentados. Então, hoje eles têm uma cadeira. Essa cadeira está meio ociosa. A gente precisa ocupar essa cadeira com um representante jovem, como o João Lucas, como o Cleito, como o Marconei, pessoas que têm uma vivência, têm uma voz e têm uma compreensão do processo político. E isso é agroecologia. Agroecologia é mobilização, é técnica, é conhecimento técnico, mas também é mobilização política. E aí a gente está aqui, viu, João, para contribuir. A gente fez, o ano passado, um estudo dos últimos 30 anos, do avanço do agronegócio nos últimos 30 anos, baseado naquela plataforma do Map Biomas, e a gente consegue ver como essa mancha do agronegócio vem expandindo do sul ao norte da Chapada dos Veadeiros e engloba praticamente 360 graus do assentamento Silvio Rodrigues, que está dentro de uma área de uso agrícola intensivo. Pode todo tipo de agrotóxico em torno do Silvio Rodrigues, por lei, pelo plano de manejo. Então, a gente precisa ir ao encontro disso, combater isso. Essa é a minha visão sistêmica de todo esse processo. Show de bola, viu? Gol! Muitos gols aí nessa fala, impressionante. Agora, em relação à feira, viu, gente? Em relação à feira, eu acho que a gente precisa pensar realmente no plano B, começar a pensar nesse plano B, de como organizar essa feira de forma virtual, porque a previsão não é boa em relação a esse vírus, né? Por exemplo, na Embrapa mesmo, já saiu uma norma interna da Embrapa prorrogando o teletrabalho até 13 de setembro. Só para vocês terem uma ideia. Então, até 13 de setembro, no mínimo, aí a gente não pode viajar, não pode fazer nada, não pode fazer reunião presencial,
né, é teletrabalho. Então, eu acho, viu, pessoal, que a gente já poderia pensar nessa estratégia da feira virtual. Eu também concordo que é desafio, vai ser diferente para eles, diferente para todos nós, mas que não é impossível. A gente tem que tentar e tem que fazer, né? E concordo com tudo que você colocou, viu, Sati? É por aí mesmo. Eu acho que o João Lucas, né, quer falar. Só queria agradecer a fala do Sati aí, eu acho que é super válido também. E essa questão dos cinturões aí que ele propôs, que já vem sendo feito, de certa forma, é bem interessante, pode ser extrapolado para outras regiões também. No caso do Silvio Rodrigues, a gente tem uma vantagem que tem uma cerca natural, que são as reservas, né? Ficou à margem de grande parte do assentamento. E o problema maior, geralmente, são uma pequena parte da divisa, né, que é terrestre, no caso, às vezes é uma estrada entre uma estrada e outra, talvez tentar sensibilizar para que ficasse uma faixa, como se fosse uma área de proteção, de criar uma sigla, área de proteção ao agricultor, uma APA também, né? A área de proteção ao agricultor, tivesse essas faixas, porque os próprios agricultores convencionais, eles utilizam esse refúgio, né? Quando plantam um transgênico ali, para a garantia desse material genético deles, deixa uma faixa de 30, 60 metros ali de milho, que não seja transgênico, justamente para eles garantirem que vai ter ali a proliferação de alguma coisa que não vai impedir com que eles percam esse material que foi criado muito rápido. Mas essa é uma sugestão muito válida, né? Felizmente, a gente tem uma faixa de cobertura vegetal muito grande, que são as reservas, né? E aí o outro caso cai dentro dos arrendamentos aí, ou de próprios alguns assentados que geralmente plantam essas coisas e acabam contaminando o material do vizinho, né? É uma discussão que vai ao encontro, né? Mas seria, assim, na verdade, uma solução bastante viável para esse caso, né? Que a gente começou a falar do milho aí. Acho super válido, aí só agradecer a fala do site, eu gostei muito. E, assim, a minha intenção geralmente é partir desses processos, né? Como eu citei lá no início, é só porque eu me comprometi com a pós-graduação, enquanto não me libertar desse fardo, é bem complicado garantir uma presença, mas geralmente a minha intenção é cada vez mais estar participando e estar colaborando, né? Porque acho que eu agreguei muito conhecimento teórico, né, ao longo desses anos, mas prático mesmo, a intenção é cada vez mais colocar isso em prática e poder ajudar a minha comunidade, da qual eu faço parte também. Então é só isso, obrigado. Mais um gol aí, gente. Quem mais quer falar? Odete, bem rapidinho aqui, Oscar. Oi, não. Não, é o seguinte, gente, maravilha tudo isso que vocês estão colocando, parabéns aí para você, Terezinha, né, vocês todos aí da Embrapa que estão fazendo esse trabalho, e todos aqui, os produtores, as entidades. Agora, a minha grande preocupação é a questão da estratégia, como já vem sendo colocado aqui, o Sati colocou muito bem, o João Lucas tem colocado, da gente conseguir, porque Ele falhou, ele congelou para a gente. Para vocês também ou para mim só? Parece que foi para mim, congelou todo